Olá, olá, meu pequeno gafanhoto e minha pequena gafanhota que está se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Estamos de volta mais uma vez com a resolução das questões de Física, da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Temos aí na tela a questão de número 134, ou 14ª questão de Física desta prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do caderno 7, cor azul. O contexto aqui é o contexto mecanicista, ondulatório e mecanicista. Vamos à leitura do texto desta questão. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Detector A na água, detector B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. A distância L em metros entre o barco e a geleira é mais próxima de, repita, a distância L em metros entre o barco e a geleira é mais próxima de, essa distância L aqui, entre o barco e a geleira e o barco, é mais próxima de 339 mil metros, 78.900 metros, 14.400 metros, 5.240 metros ou 100 metros. Vamos direto logo para a nossa resolução comentada. A partir da análise e leitura do gráfico sinal versus tempo, vamos calcular a diferença entre os tempos gastos pela onda sonora ao percorrer a distância L no ar e na água. E, por fim, utilizando a definição de velocidade média da mecânica, da cinemática escalar, calcularemos a distância L entre o barco e a geleira. Então, começo logo dizendo que a diferença entre os tempos gastos é ΔT aqui. E é o tempo do som no ar menos o tempo do som na água. Mas por que ΔT tem que ser primeiro tempo do som no ar menos o tempo do som na água? Lógico, porque a onda sonora ela tem menor velocidade no ar, por isso que gasta mais tempo. E na água a onda sonora tem maior velocidade, por isso que gasta menos tempo. Agora, voltemos aos gráficos sinal versus tempo do detector A e do detector B e vamos comparar pontos semelhantes e sabemos quem é o tempo do som no ar e o tempo do som na água. Comparando, por exemplo, o vale central aqui do detector A ao vale central aqui do detector B. Lembrando que o detector A está imerso na água. Então vamos comparar aqui. O vale central da onda sonora, ou do sinal sonoro aqui, registrado pelo detector A, vamos comparar ele ao vale central do sinal sonoro
detectado aqui pelo detector B, né, que se encontra na proa da embarcação. Vamos comparar vale central com vale central. Então, o detector B registra o sinal sonoro vindo pelo ar. Então, o vale central aqui está no intervalo de tempo de 232 segundos, melhor dizendo, né? 232 segundos. Então, o tempo do som no ar é de 232 segundos. Tempo do som na água. Vamos comparar aqui esse vale central aqui do sinal sonoro na água, detector A, com o vale central do som no ar registrado pelo detector B. Veja aqui esse sinal sonoro aqui, esse vale do sinal sonoro detectado pelo detector na água se encontra exatamente em 220 segundos. Por isso que o tempo do som na água aqui é menor, 220 segundos. Então a diferença entre os tempos gastos, que eu estou chamando aqui de ΔT, é de 12 segundos, porque 232 menos 220, eu vou ter uma diferença entre os tempos gastos aqui, que eu chamo de ΔT, equivalente a 12 segundos. Agora, cinematicamente, a diferença entre os tempos gastos, né? A diferença entre os tempos gastos, que eu estou chamando de ΔT, cinematicamente vai ser tempo do som no ar, ou seja, a velocidade é espaço sobre tempo. Então, tempo é espaço sobre velocidade. Espaço sobre velocidade. Que espaço é esse? Distância L, entre o barco e a geleira. Então, o tempo do som no ar é L sobre velocidade do som no ar, menos tempo do som na água. É o espaço, é a distância, L entre o barco e a geleira. L, distância entre o barco e a geleira, dividido pela velocidade do som na água. Porque a gente sabe, por cinemática escalar, tempo é espaço sobre velocidade. Tempo é espaço sobre velocidade. Fatorando aqui os denominadores e colocando L em evidência, que é a distância entre o barco e a geleira, chegamos à conclusão que L, distância entre o barco e a geleira, é esse produto aqui dividido por essa diferença. Ou seja, a distância L entre o barco e a geleira é igual à diferença entre os tempos gastos multiplicado pela velocidade do som no ar multiplicado pela velocidade do som na água, esse produto dividido pela velocidade do som na água menos velocidade do som no ar. Agora, a distância lá entre o barco e a geleira é igual, é só substituirmos a diferença entre os tempos gastos, ΔT, por 12, velocidade do som no ar 340, velocidade do som na água 1540, velocidade do som na água de novo 1540, menos velocidade do som do ar 340. Então, a distância L entre o barco e a geleira, quando a gente multiplica 12 por 340 por 1540, chegamos aqui a 6.283.200. 1.540 menos 340 e 200. Então, quando você divide 6.283.200 por 1.200, você chega a L igual a 5.236 metros. Ou seja, a distância L entre o barco e a geleira dá exatamente igual a 5.236 metros. Então, a distância mais próxima dessa aqui, que a gente acabou de calcular, se encontra no distrator
B, 5.240 metros. É isso aí, meu pequeno gafanhoto e minha pequena gafanhota. Estamos chegando ao final da resolução das questões de física, da prova de ciência da natureza e suas tecnologias, do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Breve, muito breve, voltaremos resolvendo a 15ª e última questão de física desta prova de ciência da natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Até breve!